A graça e a paz, sou o pastor Mafson Darley e hoje nós vamos conversar um pouco sobre cristologia, né? Esse assunto é muito importante, não só dentro do lapso temporal ali da história da igreja, mas para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, nosso púlpito. Por quê? Porque conforme você vê Cristo, muda toda a sua fé, toda a sua crença, né? E é por isso que a cristologia ela foi sempre um foco, um diferencial do cristianismo, né? Você vai ver que, por exemplo, após a ressurreição de Cristo, o surgimento ali da igreja primitiva, os primeiros debates, as primeiras controvérsias foi sobre Cristo, sobre a natureza de Cristo, entendeu? Por isso que houve a necessidade de se escrever os evangelhos, as cartas. Se não tivesse tido essas primeiras controvérsias, talvez os evangelhos nunca teriam sido escritos. Mas as pessoas perguntavam, a gente precisa saber das pessoas que conviveram com Cristo como ele realmente era. Então as pessoas começaram a escrever para que não houvesse dúvidas sobre a cristologia, né? Então uma das primeiras controvérsias que houve ali na história da igreja é a controvérsia que nós chamamos de arianismo, que veio de um bispo de Alexandria chamado Ário, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, essa controvérsia foi tão grande que ela quase rompeu ali com a igreja primitiva, digamos assim, a igreja dos primeiros séculos, né? Que Constantino, que na época era imperador, e foi o primeiro imperador que se converteu, ele fez o primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, ali no ano de 325. O que é que ele fez? Ele reuniu todos os bispos de todas as igrejas, toda a liderança, ele pagou ali a hospedagem e também cedeu carruagens, cedeu carros para que eles viessem até a cidade de Nicéia, ficasse lá, porque os concílios duravam anos, né? Nós temos concílio que durou 12 anos, só para vocês terem uma ideia. E o concílio durava anos, então foi tudo custeado ali pelo imperador. Porque o imperador ele tinha uma visão arianista, entendeu? Então ele queria saber se realmente era correta a visão de Ário ou a visão ortodoxa, né? O que falava Ário? Ário falava que Cristo ele era um ser criado, não era Deus, mas era superior a todas as outras criaturas, né? Então, vocês vão ver que a maioria das controvérsias, ela acontece sobre a natureza de Cristo, né? Humanidade e divina. Então, o Ário, ele tirava a natureza divina de Cristo e deixava só a natureza humana, né? Então, ele dizia que Cristo realmente era superior às demais criaturas, mas não era Deus. Atanásio, ele combate o arianismo de maneira bem forte, porque ele fala o seguinte, beleza, se Cristo, então, ele não era divino, então, todos os apóstolos, toda a igreja primitiva, ela é idólatra, porque a gente adora o homem e não a Deus. Então, o Ário já fica assim, né? Como assim? E ele vai dar, segundo argumento, lógico, vários argumentos, esses foram os mais fortes, ele fala o seguinte: então, se Cristo não era Deus, ele não podia redimir a humanidade. Então, além de ser idólatras, adorar uma pessoa que é outro ser humano, além disso, a gente está perdendo tempo, porque Cristo não nos libertou, nós ainda somos pecadores, nós ainda estamos condenados. E aí o arianismo ele caiu por terra e foi decretado ali a natureza, o princípio ortodoxo. Aí depois nós tivemos ali o semi-arianismo, que ali Gregório de Laodiceia, ele quis fazer o meio termo, então ele falou que Cristo tinha a mesma essência de Deus, ou semelhante a Deus, mas havia uma subordinação, ou seja, Cristo era Deus, mas era subordinado a Deus. Ele quis fazer uma emenda, um jeitinho ali, né? Viu que o jeitinho brasileiro não vem daqui, né? Vem lá da Laodiceia, ali do século I, né? E aí, depois disso, veio Apolinário, e aí surgiu a doutrina apolinarista, né? O que é Apolinário ele pregava? Ele pregava o seguinte, que Cristo é como se fosse um envelope. Imagina um envelope que você coloca uma carta, né? Por que eu falo isso? Porque ele diz que Deus, né, a segunda pessoa da Trindade ali, o Jesus, né, o Cristo, ele pegou um corpo humano, entendeu? Seria um avatar, um bonequinho, e aí ele colocou o Espírito nele, entendeu? Mas o Espírito estava ali como uma carta dentro de um envelope, o envelope não fazia parte da carta, né? Então ele negou essa natureza. Então o que é que ele falava? Ele falava que existia uma natureza divina, existia um corpo, existia uma alma, isso é a visão apolinária, mas o espírito era divino e não fazia parte. Então ele negou o espírito humano de Cristo.
Aí houve todo aquele debate, de novo foi feito um outro concílio, o primeiro concílio em Constantinopla, no ano de 381, e foi debatido ali essa visão contrária a Apolinário de Laodiceia, né? Então essa foi refutado, porque ele dizia que Cristo precisava ter essa natureza humana, né? E aí depois disso veio uma visão ebionista. Ebionista quer dizer pobres, né? Então era um grupo de pessoas ali, e ele negou, olha aí, ele negou agora a natureza divina, entendeu? Ele diz, não, Cristo era só humano, entendeu? Cristo era só humano, ele foi um grande profeta, ele foi um grande líder, então ele rejeitou o nascimento virginal de Cristo e a natureza divina, né? Ele diz que Cristo só foi ungido, só recebeu essa ordem de ser profeta, de efetuar a obra de Deus após o batismo. E por que eles faziam isso, gente? Esses homens, eles que é chamado de pobres, talvez por seu poder aquisitivo, não sei, mas ele não tinha todo o evangelho de Lucas, ele não tinha aquela parte da genealogia de Cristo ali, de Mateus, né? Ele não tinha a genealogia, então a parte que ele tinha começava com o batismo, então ele não via aquela parte humana, então isso aí deu força para eles acreditar que não existia natureza divina em Cristo, e eles rejeitavam as cartas paulinas, né? Aí nós temos, devido ao ebionismo, que ele foi rejeitado, surgiu um outro que é chamado de adocionismo. Adocionismo vem de adoção, né? É um tipo de monarquismo dinâmico, né? O que é o monarquismo, né? Vai falar sobre isso, mas o monarquismo é a ideia de monarca. Só havia um monarca, só havia um Deus, né? Só havia um Deus. Então ele não acreditava na trindade, ele rejeitava a trindade. Vamos falar sobre isso quando a gente for falar sobre as controvérsias do Espírito Santo. Porque, veja só, até aqui não se falava do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja primitiva estava concentrada em defender Cristo. Entendeu? Depois que a cristologia ficou solidificada, aí sim, peraí, e o Espírito Santo? Aí começou a surgir todo aquele debate de novo, os concílios, e aí vamos falar agora sobre o Espírito Santo, né? Depois falou sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Aí, peraí, calma aí, como é que ele é? São 3, 1, entendeu? Como é que funciona isso? Aí de novo, reúne de novo, vai concílios, aí formou aí por Tertuliano, né? A palavra trindade, né? Mas isso aí é cena para um próximo encontro. Então, o que é o adocionismo? O adocionismo é que Jesus foi adotado no ato do batismo, entendeu? Então, Jesus não era Deus. E aí nós temos outra, que é eutiquianismo, que é de Eutix, né? O que Eutix falava? Eutix falava o seguinte, que havia sim uma natureza divina e havia sim uma natureza humana. Veja, agora já aceitamos duas naturezas. Havia a natureza humana e divina. Só que essas duas naturezas, elas se misturavam. Imagina, por exemplo, você pegar um vinho, um copo de vinho, ou uma gota de vinho, e derramar no oceano. O que vai acontecer? Aquele vinho ali vai ficar insignificante, vai se perder diante da imensidão do oceano, né? Então ele dizia que era exatamente isso. Quando você pegou o divino e colocou junto com a humanidade, as duas naturezas se misturou de forma que a natureza humana se perdeu. Ficou somente a natureza divina, porque a natureza divina era imenso em relação à natureza humana. Então, o Nestor falava isso, que isso ficou conhecido como monofisismo. Por que monofisismo? Mono, fisismo, físico, natureza, substância. Então havia uma única substância, né? Isso aí foi combatido no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, e aí foi decretado como herético, né, a doutrina do eutiquianismo. E aí nós temos o docetismo. Docetismo, ele vem da natureza grega, quer dizer dokio, que quer dizer aparência, parece, né? O que ele dizia? Ele negou a natureza humana de Cristo, olha aí, voltando. Não, só existe a divina. Negou a humana. E ele diz o seguinte, Cristo parecia um ser humano. Você tocava nele, ele comia, mas era apenas um dóquio, apenas uma aparência, um ilusionismo, entendeu? Mas ele era 100% divino. Ele só parecia ser humano, né? Era uma espécie de um espectro, né? Ele não possuía carne e nem tinha sangue, entendeu? Ele não havia essa necessidade fisiológica humana, ele apenas parecia ser um ser humano. E aí depois nós temos o nestorianismo, de Nestor,
né? Ele era um patriarca de Constantinopla e ele falava o seguinte: não, existia sim uma natureza humana, existia sim uma natureza divina, só que elas eram distintas. É como se tivesse uma chave, que natureza humana, que natureza divina. Agora eu quero ser humano, pum, vem para cá. Agora eu quero ser divino, pum, vem para cá. Então Jesus ele transladava, né, entre essas duas naturezas quando ele queria ou precisava. Então ele enfatizava a desunião entre as duas naturezas, né? Ele negou que havia uma união entre as duas naturezas. Foi combatido no primeiro concílio de Éfeso, no ano de 431. Né? Aí nós temos aqui o monotelismo, né? O monotelismo, ele veio de Sérgio I, também bispo de Constantinopla, né? Ele falava que existia duas naturezas, a divina e a humana, mas só havia uma única vontade, que era a vontade divina. Ou seja, Cristo não tinha vontades humanas, ele não tinha desejos humanos, né? Então eram duas naturezas, mas apenas uma vontade, tá? Foi combatido no segundo concílio de Constantinopla, isso já no finalzinho ali já da era da igreja primitiva, né? O que é que nós temos que ter em mente aqui? Tem que ter em mente o seguinte, que esses concílios, esse debate que nós estamos vendo aqui, gente, nós já estamos saindo da era da perseguição. Aqui a igreja ela já estava em paz, ali no ano de 312, pelo edito de Tessalônica, né? Por Constantino, a igreja foi declarada uma igreja, ainda não era igreja oficial, mas já poderia se reunir. Então a igreja, os pais ali, os bispos, eles pararam de escrever de maneira apologética, se defendendo das acusações, se escondendo, muitas vezes rasgavam seus escritos, queimavam seus escritos, porque havia perseguição, né? Daí que surgiu os traditores, as controvérsias donatistas, de Donato, a gente vai ver isso em outro encontro. E aqui ele já começa a solidificar as suas doutrinas, suas raízes, né? E qual foi o consenso que a igreja primitiva entrou? Ela entrou no consenso da união hipostática de Cristo. O que é a união hipostática ou união mística? É a dupla natureza de Cristo, né? Não sei se vocês estão ouvindo agora, mas está chovendo aqui em Manaus, chove todo dia, né? Então é uma doutrina clássica da cristologia que afirma que Cristo tem as duas naturezas, humana e divina, que são distintas e não se misturam, entendeu? Ou seja, é uma união misteriosa, é mística, só Deus que poderia fazer isso, né? Então existe em Cristo as duas naturezas, tá? É isso que você tem que ter sempre em mente, né? Existir em Cristo as duas naturezas. Aí, em um próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre se Cristo divino, quando ele veio à Terra, como é que foi esse esvaziamento, né? Que a teologia chama ali de kenosis ou de cripsis, né? A kenosis é o esvaziamento total dos atributos divinos, né? A cripsis não, Cristo estava com os seus atributos, só que ele não usava, ou então ele usava em segredo, entendeu? Porque não tinha como Deus abrir mão dos seus próprios atributos, conforme a doutrina da cripsis, né? Mas a kenosis já afirma, não, Deus abriu mão de alguns atributos quando ele veio para a humanidade. Aí nós temos a teoria de Tomásios, que ele dizia que Deus colocou de lado todos os atributos divinos, todos, né? Então a kenosis diz que ele colocou alguns, Tomás diz que ele colocou todos, a cripsis diz que ele estava com os atributos divinos, só que ele apenas usava em segredo, né? Vou parar por aqui essa parte da cristologia para não ficar muito ampla, né? Se você gostou aí, dá uma curtida aí, comente alguma coisa. E aí, pretendo em breve aí falar um pouco mais sobre a cristologia, sobre a história da igreja, sobre como surgiu esses debates, tá? No mais, é isso aí, um forte abraço, fica na paz de Cristo, tá? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que nós possamos entender que só Ele é soberano e magnífico. Amém? Então, um forte abraço, então fica na paz de Cristo.